Bendito seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, o Senhor nosso Criador, criou os seus filhos e filhas com um corpo e com uma alma. Aquilo a que nós chamamos a pessoa humana, que é composta por ambos, corpo e alma. No Evangelho de hoje, o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, diz-nos que temos um olho, os nossos olhos. Se os olhos forem bons, nós teremos comportamentos saudáveis, nós seremos bons. Se os nossos olhos, o nosso olho, aquilo que vê o mundo criado, estiver distorcido, for mau, se tivermos maus olhos, então viveremos em trevas. Deus criou-nos com um corpo e uma alma, amados irmãos e irmãs, e nem o corpo, nem a alma subsistem por si só, isto é, cada um deles, na plenitude daquilo que foram ambos, no mesmo ser humano, que é a nossa pessoa humana, chamados a si. O que é que eu quero dizer com isto? Se não nos tivermos perdido até agora, é que o corpo importa, a alma importa. Nenhum deve prevalecer sobre o outro. Não deve o corpo ser superior à alma na nossa conceptualidade, naquilo que nós imaginamos, que o espiritual é superior ao material. Não é. Não há espiritual sem material. Não há ascetas sem joelho no chão. Não há ascetas muito espirituais e anacoetas e grandes monges do deserto e das tocas e das cavernas, das montanhas, que não jejuem, que não tenham ações práticas, bem materiais, bem desta terra, que não ponham o estômago vazio durante semanas e meses. Então, para sermos espirituais, isto é, para que possamos estar ao alcance da presença em nós do Espírito Santo, nós temos que ter um relacionamento profundo, correto, inteiro, se possível, com toda a criação de Deus. Não há, queridos irmãos e irmãs, subserviência do corpo em função da alma. É verdade. Mas também não pode haver, é tudo para o corpo e nada para a alma. Ver, queridos irmãos, perguntemos a nós próprios. É bom que cuidemos do nosso corpo? Claro que é. Mas cuidaremos nós. Cuidaremos nós, na mesma medida, do tempo que damos ao nosso corpo. Cuidamos nós da nossa alma. Pensemos. Só quando nos levantamos de manhã, começamos já a cuidar do corpo. Tomamos banho, aqueles que são asseados, lavam os dentes, não é? Depois vestem uma bonita roupa, ou pelo menos uma roupa, enfim, que não se envergonhe, aqueles que a usam, porque todos nós temos, enfim, ou deveríamos ter brilho, por respeito com os nossos irmãos. Então já começamos a cuidar do corpo. Depois alguns ainda vão ao ginásio cuidar do corpo, ou depois vamos antes disso já tomamos o pequeno almoço, cuidar do corpo. Depois almoçamos, cuidamos do corpo. Depois há quem durma uma cesta, cuida do corpo. Janta à noite, outra vez, cuida do corpo. Não é? Depois toma banho, cuida do corpo. Depois mais umas roupinhas, mais umas férias, mais isto, mais aquilo, mais uma boa comida, mais... Enfim, todas as coisas, se nós prestarmos atenção aos nossos atos, se calhar dedicamos 7 a 8 horas por dia, no mínimo, ao nosso corpo. Já não contando aquelas 6 a 8 em que estamos a cuidar do corpo, porque temos que dormir. Então já estamos a entregar ao corpo 16 horas por dia, amados irmãos e irmãs. E o que é que fizemos até agora pela alma? Demos tudo ao corpo, não só o que ele necessitava, basicamente para viver, mas demos ao corpo tudo em excesso. E à alma demos o quê? Alimentamos o corpo. Alimentamos nós a nossa alma todos os dias. Depois, ou antes de lavarmos os dentes, escovarmos os dentes de manhã, tomarmos banho, fizemos nós as orações da manhã. Fazemos nós as orações da manhã, que nem são sequer 2 horas, são 15 minutos. Vamos almoçar, fazemos nós as orações da tarde. Depois à noite chegamos a casa. Cuidamos de todas as coisas, do corpo.
preparamos a roupa para o dia seguinte, tiramos a roupa que está suada, colocamos na máquina de lavar, ou alguém na nossa casa faz isso, tomamos banho outra vez e jantamos. E depois alguns ainda vão cear. Alguns ainda saem, ainda vão tomar uns copos com os amigos à rua. Mas fizemos nós as orações da noite. Orámos nós, por dia, ao menos um rosário por dia. Decidir essa hora para passarmos o rosário por nós, uma hora escolhida por nós. Vimos nós, pelo menos, já que não vimos todos os dias à igreja, mas todos os dias comemos, mas não vimos todos os dias à igreja. Será que ao menos ao domingo conseguimos ter a honestidade que é própria a pessoas de bem, que têm honra, é isso que é uma pessoa de bem, que tem caráter, é isso que caracteriza uma pessoa de bem, de nos encontrarmos com Cristo, na pessoa de cada um dos nossos irmãos, de virmos à igreja a cada domingo e preocuparmos porque é que estão tão poucos, tantas vezes, onde é que andam os outros? Será que são só os interesses que o verão vende? Ou estarão doentes? Ou estarão tristes connosco? Será, queridos irmãos e irmãs, que nós já pensamos que o corpo não é superior à alma e a alma não é superior ao corpo, como sempre vos dizer? Mas será que pensamos seriamente em cuidar minimamente da nossa alma? Então, cuidemos do corpo, amados irmãos e irmãs, mas demos ao corpo só o que é estritamente próprio do corpo. Não demos excessos. O Senhor diz que nem Salomão, nos seus melhores dias, no apogeu da sua fortuna e riqueza, se vestiu, e olhem que Salomão vestia-se bem, se vestiu, diz Deus, melhor e de forma mais bela do que os lírios do campo. Diz o Senhor nosso Deus que não devemos preocupar-nos com o que vamos comer, ou beber, ou fazer, porque tudo isso, se buscarmos, como vai no final do Evangelho, o Reino de Deus, tudo isso, comida, bebida, as coisas que precisamos, ser-nos-ão dadas. Então, e agora vamos pensar assim, então, eu vou ficar em casa, sentado no alpendre da minha casa, porque Deus vai-me dar tudo, Ele diz, não é? Busquemos primeiro o Reino dos Céus e tudo vos será dado. E eu então fico ali num baloiço, numa rede, para trás e para a frente, porque algum anjo de Deus vem trazer comida à casa, dinheiro para pagar a renda, e por aí fora. Não é isso. Não é isso que Deus diz. Deus fala para quê? Para pessoas supostamente inteligentes. O que é que são pessoas inteligentes? Existe tal coisa? Não. Não existem pessoas inteligentes. Não existem. A burrice está mais ao alcance rápida e celeremente das nossas preferências do que a inteligência. E porquê é que eu digo que não há? Porque não há mesmo pessoas inteligentes. O que existe são pessoas que estão alerta, vigilantes e que conseguem usar os dons que Deus dá e investem nas virtudes que Deus coloca à sua disposição, e então temos momentos de inteligência ao longo da nossa vida. Bem, e se esses momentos forem próprios àquelas pessoas que não cuidam só do corpo, mas não abandonam a alma, cuidando dela também, então estes momentos de inteligência que poderemos ter ao longo do dia vão se perpetuar cada vez de forma mais permanente, mais perene, até que há quem diga, é inteligente a tempo inteiro. Não há inteligência a tempo inteiro. Há pessoas que podem amar ou não a tempo inteiro. Quem ama a tempo inteiro tem clareza em função dos dons e das virtudes que Deus partilha connosco. Então, como comecei por dizer, Deus fala para os seus filhos e filhas que não foram convidados à burrice. Foram convidados ao exercício da inteligência sublime neste mundo, da racionalidade e da lógica. E convidados, muito acima disso, a serem alcandurados ao ápice da contemplação divina. É este o propósito. Alcançarmos a contemplação divina. E o que é que está antes da contemplação divina? Amados irmãos, a deificação. Sermos deificados. O que é que significa? Já sabeis, certamente, que já partilhei convosco muitas vezes. Sermos deificados significa termos a vida de Deus em nós, Deus presente no nosso dia-a-dia, nas nossas coisas pequeninas, médias e grandes, e nós também fazemos parte da vida de Deus. Então, antes da deificação, nós temos que querer ser como Deus é. E quando queremos ser como Deus é, nós começamos a criar espaço para que Deus habite em nós.
À medida em que Deus habita na nossa alma e no nosso corpo, o Senhor, que é aquele que confere, aquele que dá a santificação, santifica-nos. Não somos nós, como já vos disse, que somos santos só porque queremos. Temos que querer ser santos. Para quê? Para fazer espaço, para nos tornar vazios de tudo. E de todas as coisas, olhem, que damos ao corpo, a convite do mundo. Para que nesse espaço onde nada há de egos, nem de egocentrismos, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, possa ficar entronizado na nossa alma e no nosso coração. Então nós passamos a usar bem este olho, estes olhos, que hoje são narrados e falados no Evangelho. Nós usamos estes olhos de forma má, queridos irmãos e irmãs. Usamos os nossos olhos para termos cobiça. Isto é, cobiçarmos, desejarmos o que não nos pertence, aquilo que é de outros. Nós usamos os nossos olhos para olharmos para espaços onde deveríamos levar a paz e somos os primeiros a sermos arautos de uma inflamação da guerra que já existe, às vezes, entre famílias, amigas, entre, às vezes, meus irmãos e irmãs. Em vez de eu levar uma palavra amiga de paz, eu ainda digo, não, tens razão, deste-me uma bofetada, devias ter dado, era com uma marreta. Nós usamos muito mal os nossos olhos, meus irmãos e irmãs. Usamos os olhos tantas vezes não para a misericórdia. E vê do que é dito nas bem-aventuranças. O Senhor fala dos mansos, fala dos misericordiosos, fala dos pobres de espírito. E somos nós isso. Usamos nós os nossos olhos para vermos estas coisas belas que são as pedras que foram calcetando a estrada que nos deve conduzir ao caminho do encontro com Cristo. Amados irmãos e irmãs, estes olhos nossos que nós temos, estes foram-nos dados por Deus para nós olharmos toda a sua criação e nela encontrarmos o rosto do Deus Criador. Não o rosto luciferino do demónio, do diabo, que atormenta a todos neste mundo. Foram-nos dados estes olhos para fazermos uma leitura correta daquilo que é a criação de Deus que nos circunda. E como é que nós podemos fazer essa leitura correta? Se nós olharmos com os olhos do próprio Cristo. Então eu não vou olhar para as florestas buscando fósforos para as incendiar. Eu vou protegê-las. Eu não vou deitar tóxicos nos rios, porque a beleza que eles ostentam só na água que vai de pedra em pedra, mergulhando, tocando com a beleza dos seus ruídos no meu ouvido. Para já não falar na necessidade da água ser limpa para regar os campos ou para matar a sede àqueles que a necessitam. Se eu usar bem os meus olhos, queridos irmãos e irmãs, eu não tenho inveja de ninguém. Eu aplaudo aqueles que são melhores do que eu. Eu aplaudo aqueles que têm mais coisas materiais do que eu. Eu oro e choro, porque uso bem os meus olhos. Oro e choro por aqueles que, tendo tantas coisas, não têm ninguém que ore nem chore por eles, porque estão tão embriagados com a tão grande fortuna que arranjaram materialmente neste mundo, que se esqueceram completamente da sua alma. Esqueceram que é verdade que o corpo sem alma, a alma não entra no reino dos céus. Mas também não está dito em lado algum que o corpo vai entrar sozinho, sem alma, no reino dos céus. A alma não entrará no reino dos céus sem o seu corpo e vice-versa. E o contrário é verdadeiro. Então, se nós usarmos bem estes nossos olhos, choraremos por aqueles que enjeitaram, isto é, que desprezaram, que desdenharam o amor de Deus, antes de o Senhor nos fazer apelo a esta leitura correta da criação que Ele criou para nós, que Ele colocou ao nosso serviço. Antes disso acontecer, queridos irmãos e irmãs, o Senhor já criou em primeiro lugar, ponto. E depois embelezou o que criou para nós. E depois amou-nos antes de nós sermos convidados a amá-lo. E como é que nós amamos o Senhor nosso Deus? Dizendo o quê? Amo-te, amo-te, Senhor. Não. É em silêncio tantas vezes, sem palavras, sem sentido e sem peso, mas por atos
na medida exata, com o peso exato das nossas ações, que nós testemunhamos o nosso amor a Deus. E o nosso amor a Deus passa por aquilo que eu digo e direi até à consumação dos séculos, até ao dia da minha morte. Passa esse amor por Deus por amarmos primeiramente os nossos irmãos e irmãs. Acreditai, se os nossos olhos, quando olharem os nossos irmãos, nos disserem que não é para amar, que não estou bem disposto, que não me apetece, não, aquele e aquela não estão ao alcance do meu amor. Acreditai, nesse momento os vossos olhos vos enganam, porque no final do Evangelho de hoje é-nos dito que o que importa, é facto, é o reino dos céus. Mas que reino dos céus é esse, queridos irmãos e irmãs? Nós ouvimos as palavras, acreditai, e tantas vezes fica mais rapidamente na nossa memória a cor do autocarro que passou a 90 km por hora na paragem onde eu estava à espera e não parou. Fixa mais facilmente essa cor desse autocarro que passou do que estas palavras que ouvimos na igreja. O reino dos céus, o reino dos céus, o reino dos céus. Mas será que nós já parámos para nos perguntar o que é isso do reino dos céus? Que reino é esse? Queridos irmãos e irmãs, assim muito rapidamente mesmo, porque isso era para falar durante horas, muito rapidamente, Cristo Nosso Senhor traz-nos uma nova aliança. Tínhamos a antiga no Antigo Testamento, temos a nova. Será que a nova aliança entrou em ruptura com a antiga? Temos uma nova porque a antiga aliança não prestava, é isso? Não, não é isso. A nova aliança é a consumação, a elevação à perfeição plena daquilo que ainda não estava cumprido na antiga lei e que Cristo tem cumprido na nova. Na antiga lei, dou-vos um exemplo. Os judeus adoravam Deus, um Deus monolítico. Deus, de facto, eram monoteístas. Graças a Deus. Não eram politeístas. Não adoravam vários deuses. Adoravam um só Deus, sim. Mas aquele Deus do Antigo Testamento é um Deus que não pode ainda revelar-se na plenitude daquilo que seu Filho, mais tarde, Cristo, Nosso Senhor, saído de Maria, nos vai trazer na revelação que faz, na plenitude da mesma, que o Senhor anuncia e proclama. No Antigo Testamento ainda estão muitas coisas veladas, muitas prefigurações anunciadas, imagens antecipadas, pouco claras ainda, da luminosidade que há de chegar o dia. Então, no Antigo Testamento nós não temos o quê? O que temos no Novo, em relação a Deus. No Novo Testamento é-nos revelado a Santíssima Trindade pela primeira vez no cosmos criado, no batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela primeira vez nós sabemos que o Pai é o Pai, que o Filho é o Filho, que o Espírito Santo é o Espírito Santo. No Antigo Testamento não se fala do Espírito Santo, nem do Filho, fala o Pai, o Criador. Mas isto não impede que a realidade seja esta, só que não era conhecida com esta cor, com esta dimensão, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, queridos irmãos e irmãs, havia a lei. E a lei escondia a vivência do amor, que deveria ser um enquadramento adequado para a lei ser vivida. Deveria ser o campo fértil onde se lançam as sementes para depois de regadas darem frutos. Deveria ser a lei do Antigo Testamento assim, mas não era. Era uma lei que escondia o amor de Deus, porque o povo tinha um coração endurecido. No Novo Testamento, queridos irmãos e irmãs, no Novo Testamento é aquele Senhor que ama tanto, tanto, tanto e tão para além daquilo que o amor racional, chamem-lhe lógico, intelectualizado, intelectivo, o que pensarmos e que entendemos que na nossa sagacidade conseguimos encontrar qualificações. Vai muito para além de todas as coisas, depois de muito serem o amor de Cristo. Ele é aquele que vai para a cruz por nós. No Antigo Testamento era suposto amarmos quem nos amava. Bem, estão lá os 10 mandamentos, muito mal cumpridos. Esses 10 mandamentos continuam na nova aliança, nós temos, continuam connosco. Mas, olho por olho e dente por dente, era a prática, não a de Deus. Deus não queria o olho por olho e o dedo por dentro no Antigo Testamento. O povo tinha um coração de pedra, mas o coração tinha uma pedra. E só entendiam a lei do chicote. Só entendiam a lei pesada do Senhor dos escravos. E Deus não é Senhor dos escravos.
Mas eles só estavam habituados a lidar ou com a revolta, que supostamente conduzia à liberdade de cada um deles, ou à escravidão. E o Senhor não queria nem uma coisa nem outra, porque Ele não é Deus de escravos, mas de homens e mulheres livres. No Novo Testamento, queridos irmãos e irmãs, a liberdade é tão grande, tão grande, tão grande, que vai para além daquilo que no Antigo Testamento não era permitido. Isto é a propósito daquilo em que consiste o reino dos céus. No Antigo Testamento, amamos quem nos ama. Vamos lá onde alguém vai connosco também. Estamos com quem gosta de estar connosco. Não estaremos lá onde não nos interessa nem nos importa estar. Onde não temos interesses materiais, não vamos. Para já não falar dos judeus, dos interesses espirituais, porque no Antigo Testamento é difícil ver para além da materialidade das coisas. No Antigo Testamento, o que é que o Senhor, nosso Deus Salvador Jesus Cristo, nesta nova aliança, que não só restaura, mas completa e anuncia o cumprimento pleno da antiga, Cristo vai nos dizer que não só devemos amar aqueles que amamos, como devemos amar quem não nos ama. Não só devemos gostar muito e aplaudir e abraçar e amar os nossos amigos, mas irmos amar aqueles que são nossos inimigos. Vede o tamanho do desafio. Se nós é que não prestamos atenção. Estás na porta e amar os nossos inimigos, olha, dá-me um lenço para o sol no nariz. É a mesma coisa. Damos a mesma importância a qualquer uma destas 3, 4 coisas que eu disse. Suar o nariz, amar os nossos inimigos. O apelo que sentimos é mais pelo guardanapo para suar as narinas do que para amar os nossos inimigos. Mas se nós pensarmos mesmo como é intrincado, como é difícil, que coisa é esta de amar quem não nos ama? Amar o inimigo, como é que isso é possível? Como é que eu consigo? Nem sequer meu pai e minha mãe eu cuido, nem é pai e mãe eu consigo amar. Como é que eu vou fazer essa viagem para outra galáxia, onde eu não sei como usar o meu amor, nem nesta eu sei como utilizá-lo? Se nós pensássemos nisto, queridos irmãos e irmãs, víamos como os desafios que Cristo nos lança são difíceis para aqueles que têm olhos maus, para aqueles que só veem o que é ruim. E o que é ruim é oferecido pelo Senhor deste mundo, por Lúcifer. Então, para aqueles que têm olhos bons, que são aqueles que querem olhar como Cristo olharia, tudo que o seu Pai criou através dele, nós encontraríamos o Senhor da vida em todas as coisas que achamos que estão mortas. Nós encontraríamos nos nossos inimigos o espaço para pedirmos perdão, porque se calhar eles ergueram-se em nossos inimigos, e tantas vezes eu tive a minha quota à parte da responsabilidade. Se calhar eu não dei um bom exemplo, se calhar eu fui um mau irmão, se calhar eu dei péssimas demonstrações nas minhas ações que deveriam ser de boas obras e foram de más obras, e eu fui erigindo, criando os meus inimigos diante de mim. Não foram eles que se ergueram por si próprios, fui eu que os construí pela minha falta de bondade, pela minha cobiça, pelas asneiras que vivi ao longo de grande parte ou toda a minha vida. Fui eu que fui construindo as paredes da inimizade entre mim e os meus inimigos, lançando todos os dias um tijolo na parede da inimizade que me dedicam. Se nós tivéssemos os nossos olhos, que temos, é facto, mas para serem usados pela bondade com que Deus os criou, nós veríamos no nosso inimigo aquele, não a quem temos que perdoar, mas aquele diante do qual deveríamos arrastar-nos com a cabeça cheia de cinzas, raspando o joelho no chão para pedir perdão, porque fui eu o construtor dessa inimizade. Tantas vezes assim acontece, mas irmãos e irmãs. Não estou só a falar daqueles que põem bombas, que nós nunca vimos no mundo, aparecem num país qualquer que fica a 7 mil quilómetros de nós e matam a nossa família. Não estou a falar desses. Não é? Não estou a falar desses, ainda que nós e todos os outros famílias, aí já não somos nós sozinhos. Somos nós e todas as famílias do Reino de Portugal e de cada um dos seus países. Todas as famílias, se calhar, num comportamento egocêntrico que tiveram, levaram todas elas, na multidão de milhões de famílias que compõem essas sociedades, é que se erguessem nos seus países imagens que transporta esse mesmo país nas suas bandeiras e nas palavras daqueles seus governantes, as faltas de amor, as faltas de partilhar aquilo que são na sua riqueza, com aqueles que depois pegam na bomba e vêm matar aqueles que não devem. É péssimo quando isso acontece.
Ninguém deve matar ninguém, nem pegar em bombas, nem em armas de qualquer tipo. Também não devemos negar a comida a ninguém. Negar uma meia no pé descalço, pôr um chinelo no pé que nunca encontrou um sapato. E nós contamos a apodrecer em casa nas nossas prateleiras, fruto da nossa cobiça, por mais arrecadarmos, às vezes é só para as teias de aranha terem um espaço maior para viverem. As nossas casas às vezes são um parque de diversões. Se as aranhas se quisessem divertir, tinham ali um parque de diversões melhor que o Walt Disney. Porque é tanta coisa inútil que temos em nossas casas, que só mesmo as aranhas poderiam lá divertir. Bem, mas como eu estava a dizer, queridos irmãos e irmãs, para vos anunciar que usemos estes nossos olhos para encontrarmos o reino dos céus, não aquele reino dos céus do Antigo Testamento, mas o reino dos céus que começa no Antigo e que passa para o Novo Testamento, nesta dimensão que já não é mais cercada por aquelas muralhas do Antigo Testamento e que só os judeus eram um povo santo e eleito. Cristo vem dizer, muito para além disso, não só os judeus, mas todos os pagãos, dos quais nós também descendemos. Nós somos judeu-cristãos, irmãos e irmãs, mas também somos descendentes dos pagãos, daqueles que o povo da antiga lei nunca receberia a sua casa, nunca aceitaria na sua igreja, nunca, com os quais nunca partilharia a Tora, no Antigo Testamento, a lei e os profetas. Então nós somos daqueles a quem Cristo lançou todo o seu amor na cruz. E fazendo discípulos entre todas as nações. Nós somos desses que viemos de longe, que não conhecíamos nada, descalços e maltrapilhos, sem sabermos quem éramos, de onde vínhamos e muito menos quem poderíamos ser e para onde iríamos. Nós somos esses que o Senhor depois chama, e dentro dos quais somos estes todos nós e elas, connosco, as filhas de Deus, são aqueles e aquelas que o Senhor ilumina como um farol para nos conduzir ao seu reino. Àquele reino onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitarão e nós como o Pai, como o Filho e o Espírito Santo. Se usarmos bem os nossos olhos para as coisas belas que Deus coloca dentro de nós, que nos conduzem à comunhão com o Criador de todas as coisas. Porque para entrarmos no reino dos céus temos que ter comunhão com Deus. Temos, amados irmãos, irmãs, que ser deificados. Temos que ser exemplo de amor para todos e para todas. Temos que estar interessados em nos interessarmos por aqueles que aparentemente não interessam a ninguém nem para nada. Temos que estar interessados naqueles que aparentemente não despertam em nós interesse nenhum. Senão somos o quê? Somos apenas duas pernas dentro de um par de botas, de tênis ou de sapatos, a caminho de mais uns momentos de egoísmo. Mais umas banhocas, mais umas comidas, mais isto, mais aquilo, só nós e até o nosso corpo. Nem sequer partilhamos, veja bem, não só excluímos todos a nossa vida, como excluímos a nossa própria alma, que é algo que é nosso, só meu. A minha alma não é igual à tua, nem a tua igual à do outro, vizinho, irmão. Nós conseguimos ser tão egocêntricos que não apenas desdenhamos e desprezamos todos e afastamos toda a gente de nós, como se fôssemos uma bomba de neutrões que ao explodir lança para milhares de quilómetros aqueles que estavam ao seu lado, como conseguimos depois destruir em nós a comunhão que deve existir entre o corpo e a alma. Só alimentamos o corpo que nos transporta lá para onde os nossos olhos, mal guiados pela nossa cobiça, pela nossa falta de amor, nos conduzem. E a nossa alma definha, como aquele senhor ou senhora, já todos apodrecidos, tantas vezes pelo cancro que lavra no seu corpo, se perfila diante de nós como osso e pele, ou pele e osso. Nossa alma vai ficando assim, pele em cima do osso. E o corpo gordo, vede as gerações de hoje, gordo não só por dentro, por fora também. Hoje as pessoas com mais de 120 quilos, 150, 180, já são aos milhões. Quanto mais eu como, mais eu quero comer. Quanto mais caros eu tenho, mais caros quero. Quanto mais 1.000 euros na conta bancária, mais mil eu quero ter. Tudo isto para depois olhemos e pensemos. Se em vez de pôr o nosso corpo dentro do caixão, pusessem o caixão de tampa aberta, ali ao sol, durante não precisamos mais um mês, viéssemos um mês depois e veríamos como aquele corpo
tão bem tratado, apareceria aos nossos olhos 30 dias depois de estar dentro do caixão com capa aberta, olhando o corpo para o sol. E veríamos qual é a nossa dignidade sem Deus. Apenas odor putrefacto, podridão, nenhuma beleza. Nem pássaros, ao fim do mês, se aproximam dos nossos corpos apodrecidos. Só mesmo os abutres. Nem os pássaros passam perto. Nem mosca, que pousa em cima de cá, que pousa em cima do nosso corpo. Vede-se. Se não é bom pensar, queridos irmãos e irmãs, se a nossa alma não anda a ser fruto da nossa distração. Lembremos do que é que temos de fazer para que a nossa alma tenha alimento. Orar, fazer jejum, comungar o corpo e sangue de Cristo, provarmos os nossos irmãos e irmãs e sermos cada vez mais santos como o Senhor é santo. O Senhor os proteja e ame em vossos dias.